Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus. Mais uma reflexão da Palavra de Deus nessa tarde. Quem vos fala é o irmão Guilherme Sabino, da Silva de Atibaia, São Paulo. Amém? Hoje nós vamos estar meditando sobre a Palavra de Deus com o tema Moisés não estava errado. Esse é o tema de hoje, para a glória de Deus. A Palavra de Deus aqui em Números, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita com que ele casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temeste de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Estamos aqui com essa palavra, creio que Deus vai dar vitória. Bom, o que aconteceu? Por que Arão e Miriam, na verdade Miriam que citou Arão, se levantaram contra Moisés por ele ter se casado? Bom, vamos entender. Deus havia dado uma ordem, Moisés bem o sabia, que pela boca de Moisés e de Arão, Deus havia dito que todo o povo de Israel só poderiam se casar com pessoas que fossem de uma das tribos de Israel e não fosse nenhum estrangeiro, porque os povos estrangeiros daquela época eram pagãos, idólatras e adoravam a demônios, né? Não adoravam o Deus verdadeiro. E para que não houvesse um jugo desigual, mas também o povo não servisse de pedra no sapato ou tropeço para o servo de Deus, era necessário eles casar somente com judeu. Amém? Então, a Bíblia relata que Moisés, sabendo desse mandamento, ele toma uma mulher que não era de Israel e casa com essa mulher. Miriam, entendendo bem o mandamento de Deus, se revolta, né, e fala com Arão, dizendo: Ora, Deus também fala por nós, não só com Moisés. Então, vamos deixar ele afastado, mais ou menos assim, né? Ela se revolta porque Moisés havia quebrado um mandamento, entre aspas, né, que Deus havia ordenado. E considerou ele como se fosse alguém que tivesse se rebelado contra a palavra de Deus. Bom, a lógica de Miriam está correta, mas não totalmente correta assim. Por quê? Vamos lá. Moisés, ele conhecia a Deus, como acabamos de ler. Ele já tinha visto a forma de Deus pelas costas, né? Ouvia a sua voz todo o tempo no Monte Sinai e também na tenda da congregação e também na coluna de fogo ou fumaça que Deus se manifestava. Moisés era íntimo de Deus, amigo de Deus, né?
Glória a Deus. Vamos lá. Moisés conhecia o mandamento, mas uma das coisas que Miriam e Arão não se atentaram é que Moisés conhecia os mistérios de Deus, tá? E um dos mistérios de Deus que Moisés conhecia era que Jesus Cristo, né, viria sobre a terra, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia e abriria a oportunidade de que todo o povo estrangeiro que não fosse nascido em Israel ou nem judeu poderiam participar da salvação sem precisar se render ao judaísmo ou se converter ao judaísmo. Moisés, sabendo que se um povo estrangeiro crer no Deus de Israel, que criou os céus e a terra, abandonar os seus maus caminhos, né? E servir a Deus, deixar os ídolos, servir a Deus de todo o coração, sem olhar para trás, sem voltar para trás, esta pessoa também é participativa da presença de Deus. E Miriam e Arão não entenderam isso que Moisés compreendeu, porque Moisés também já sabia do plano de salvação que Deus já tinha sobre a terra, mesmo naquela época, porque Deus revelou para ele esse mistério, né? Glória a Deus. Então Moisés entendeu que aquela mulher que ele tomou era estrangeira, mas ela não era uma pessoa idólatra, não adorava outro Deus. Antes, ela tinha se convertido ao judaísmo e se arrependido, servindo o Deus de Israel como um único Deus. Neste caso, Moisés, vendo que ela era realmente uma mulher de Deus, tomou ela como esposa. Amém? E Arão e Miriam, primeiramente, também não aceitaram dessa maneira, porque não compreenderam os mistérios de Deus. Porque pela lei, irmãos, somente tem a presença de Deus. Era a nação escolhida, o povo de Israel. Você teria que pertencer ao povo de Israel. Moisés, vendo que essa moça adorava a Deus, deixava os seus caminhos errados, era uma serva de Deus mesmo, tomou ela como esposa. E foi isso que eles não compreenderam. Amém? Então, como Arão e Miriam estavam quase que corretos, né? Só pelo fato de quererem, né, tirar Moisés da frente de onde ele estava, Deus vê isso como uma rebelião grande contra Moisés e acaba castigando Miriam, né, com lepra. Então você vê, olha só, né, o que acontece, porque Moisés, ele não pecou contra o Senhor em momento algum, mas ele já compreendia os mistérios de Deus. Mas como Miriam e Arão quiseram ser zelosos demais, acabaram cometendo aí um insulto, né, e uma falta perante Deus. Que eles têm que lembrar que todo povo que quiser servir ao Senhor de coração será também povo dele, né? Isso se concluiu bem mais agora, depois que Jesus Cristo, né, ressuscitou a crucificação. Isso tudo ficou bem mais claro. Mas naquela época para eles não era claro assim. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor Deus, ele lançou sobre Miriam essa praga, né? E ela ficou por 7 dias ali com essa praga no seu corpo, porque ela fez uma rebelião, né? Causou uma rebelião aí por não entender, foi precipitada, né? Porque Moisés falava com Deus, irmãos. Se Moisés estivesse errado, cometido um pecado, Deus o advertiria quando ele fosse chegar em sua presença, com certeza. Então Deus teria orientado a Moisés a não fazer tal coisa, porque também vamos lembrar que Deus, ele é Deus que conhece tudo. Ele já teria falado para Moisés, olha, vai ter uma pessoa que você vai achar assim, não case com essa. Mas se Moisés se casou, foi porque Deus o havia permitido.
E com certeza Deus viu que aquela mulher era uma serva dele, mesmo não pertencendo ao povo de Israel. Amém? Aí está explicado esse ensinamento em nome do Senhor Jesus.